O Senar Brasil Entrevista começa hoje uma série especial sobre segurança no campo. Vamos conversar com especialistas na área e também mostrar iniciativas que buscam contribuir para resolver esse problema. E o nosso primeiro entrevistado é o coordenador do Centro de Pesquisas de Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, especialista em Sociologia do Crime e da Violência. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de debater esse tema tão importante, hoje para o produtor rural. Tá certo. Professor, a violência não é mais coisa só da cidade. Aquela tranquilidade do campo ficou no passado, as áreas rurais do Brasil têm sofrido muito com essa violência? Infelizmente, essa é uma realidade que agora se tornou clara e muito presente no dia a dia do produtor rural no Brasil. A violência no Brasil, ela já é um fenômeno antigo. O Brasil não é o país mais violento do mundo, mas é um dos mais, infelizmente. Nós estamos falando, e para quem está nos assistindo, olha o tamanho do problema que nós temos no país. Nós estamos falando de 60 mil homicídios ao ano, nós estamos falando de 1.200.000, 1.300.000 assaltos à mão armada por ano, 40 mil estupros por ano. Esse é o retrato da violência, em boa medida, na cidade. No campo, certamente, na área rural, isso não está muito fora disso. Esse fenômeno, de alguma maneira, ele vai se espraiando então, para os pequenos municípios e para as áreas rurais. De alguma maneira, o fenômeno então, está crescendo, vai revelando a gravidade da situação. E eu diria que isso está acontecendo em boa medida, porque a área rural hoje no Brasil, ela não é apenas um espaço bucólico, mas ela se tornou uma grande área de produção de riquezas. O fortalecimento do agrobusiness no Brasil, esse crescimento impressionante da produção agrícola e pecuária no país, nos tornando um país de referência mundo afora, tem um efeito perverso sobre o produtor rural e os moradores da área rural. O criminoso não olha apenas para a vítima da cidade. A riqueza não está apenas na cidade mais, ela também está na área rural. Então é por isso que o produtor rural, os moradores da área rural, passam a sofrer, infelizmente, também com essa criminalidade. Agora, quais são os crimes que hoje atormentam os produtores rurais? Tradicionalmente, quem está nos assistindo deve confirmar isso, o crime mais comum, historicamente, sempre foi o furto. É o bandido que chegava lá, o ladrão roubava, o famoso ladrão de galinha que está no imaginário popular, sempre foi um ladrão da área rural, que a gente usa muitas vezes para se referir a um pequeno criminoso da cidade. Pela facilidade. Mas esse ladrão de galinha, que furtava uma parte da produção agrícola, pecuária, algum instrumento, maquinário, esse tipo, ele continua existindo, mas o novo crime que se torna hoje, eu diria, marcante no campo é o assalto. É o roubo à mão armada, é a arma de fogo, é um indivíduo que chega na propriedade, imobiliza a vítima, o trabalhador, o dono do produtor, a família, e com violência, muitas vezes, matando, tem o latrocínio junto. O latrocínio é isso. O indivíduo está roubando e por algum motivo ou outro ele acaba vitimizando aquele que ele está assaltando. É um crime gravíssimo, um dos mais graves do Código Penal no Brasil. Mas o assalto, eu diria, é o que está mais assustando hoje o produtor rural, é o que há de novidade. O assalto sempre foi típico da cidade. O assalto do veículo, o assalto da residência, do pequeno comércio. Agora não. O criminoso ele chega na propriedade rural com essa arma de fogo, ele quer as mercadorias agrícolas, pecuárias, mas ele também quer o patrimônio da sede, da fazenda. Então, o produtor rural ele está enfrentando diretamente esse crime, além do homicídio, que também começa a crescer um pouquinho nas áreas rurais, mas eu destacaria o assalto como o crime mais grave hoje. Tá certo. Professor Luiz Sapori, nós aproveitamos esse tema e ouvimos o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Carlos Xavier, sobre a situação da violência no estado. Vamos assistir. E eles entram para poder roubar madeira, saquear insumos, entendeu? Animais, começam então esse roubo de animais é gravíssimo também. E com nível de violência cada vez mais crescente, onde não se tem mais respeito à vida, se chega e se mata as pessoas. Essa semana passada tivemos uma propriedade onde trabalhadores, uma senhora grávida, entendeu? Foi espancada. Então não tem mais respeito, a nada, e de forma acentuada vem crescendo esse fato no Pará.
Professor, pelo que ouvimos, não só tem aumentado a criminalidade, mas também está cada vez mais violenta. É porque o assaltante, ele é diferente daquele indivíduo que vive do furto. O furto é um crime onde o indivíduo, o assaltante, o criminoso, melhor dizendo, ele não quer ter contato com a vítima. Né? O sucesso dele depende do anonimato, da descrição. O assaltante não. A arma de fogo ele tem que ser ostensivo, ele intimida a vítima. Quando o assalto cresce demais, quando a impunidade é muito grande, então quando ele percebe a facilidade para continuar assaltando, ele está percebendo que ele está cometendo crime, não está acontecendo nada. Outros assaltantes, outros criminosos vão se juntando, formam-se quadrilhas. Quando isso amplia, a possibilidade de alguns indivíduos mais cruéis se manifestarem é muito grande. Não é que todo assaltante seja cruel. Eu diria que o padrão básico do assaltante é assustar e amedrontar. Aquele que bate e que mata a vítima, e que de alguma maneira é o que é mais grave, ele vai aparecendo num certo tipo de personalidades, eu diria, de uma personalidade mais psicopática de alguns assaltantes. Mas isso acontece porque cresce o número de assaltos. O latrocínio, esse tipo de assalto com morte, ele acompanha diretamente o assalto comum, se eu pudesse dizer assim. É por isso que essa crueldade, ela é maior, essa percepção de que a violência está crescendo, ela existe, ela é real, mas é porque o crime do assalto está crescendo. É esse que está por trás de tudo. Professor, agora, o aumento do uso de drogas, por exemplo, na área rural, tem contribuído para que esse aumento da violência? Eu não tenho dúvidas disso. Porque, na verdade, quando nós estamos falando de drogas, nós não estamos falando hoje apenas da maconha, da cocaína. Existe uma droga hoje que penetrou o ambiente rural brasileiro, maior ou menor grau, dependendo da região, que é o crack. O crack é uma droga muito perversa, muito danosa para o organismo, gera dependência química muito rápida, dependendo do usuário. O usuário do crack, muitas vezes, ele para conseguir o dinheiro para comprar o produto, ele vai cometer alguns crimes. Furtos, mas também ele pode pegar em arma de fogo para poder fazer isso. Então, à medida que o crack vai chegando num pequeno município, vai chegando aos distritos, aos povoados, vai chegando então à área rural, a probabilidade disso trazer junto violência é grande. Não é porque o usuário ele se torna agressivo e um matador, não é isso. O usuário, muitas vezes, ele se torna um assaltante para conseguir o dinheiro para comprar droga. É fato que isso está acontecendo. Isso já acontece na cidade brasileira já há 15 anos. O produtor rural está começando a perceber isso de maneira mais direta. Eu não diria que isso é a principal causa. Eu vou dizer, a questão das drogas ela é importante, mas também tem o efeito perverso do crescimento econômico, da riqueza. A área rural se tornou atrativa para o criminoso. Então, muitas vezes tem na mídia, está saindo na mídia. Exatamente. Então, você tem um assaltante que muitas vezes não surgiu lá. Ele pode ser de outras regiões, de outras cidades. Ele pode ser da cidade e vai ao campo fazer o crime. Infelizmente, a somatória desses fatores é o que está atormentando o mundo rural hoje no Brasil. Agora, como na cidade, a ideia da impunidade, por exemplo, também é forte no campo? Poucos crimes são solucionados? Eu não tenho dúvida disso, apesar de a gente não ter números. Isso me preocupa. E aqui falando diretamente para o produtor rural. Nós temos um subregistro muito grande desse tipo de crime. São poucos estados que se atêm à área rural. Exatamente. E muitas vezes o próprio produtor rural, o trabalhador rural, ele não notifica a polícia de que ele foi vítima do crime. O que a gente chama de subregistro. Isso é um problema. Para as pessoas que estão nos assistindo, olha para você ter uma noção do tamanho do problema. O roubo na cidade, esse mão armada, já é muito, de alguma maneira, subnotificado. De cada 100 pessoas que são vítimas de roubos na cidade, 60 não notificam. É 60% de subnotificação. Eu suponho que na área rural não seja muito diferente. Ou pode ser pior. Ou pior, talvez, pela dificuldade de acesso às organizações policiais. Então, isso já é impunidade. Crime que não é registrado, não é apurado, não é punido. Além disso, o que a polícia tem conhecimento, ela investiga muito pouco. Os estudos que eu tenho feito mostram que no Brasil, de maneira geral, de cada 100 roubos na cidade, a polícia consegue investigar 4 por ano. 4%. Olha o tamanho dessa impunidade. A minha suposição é que na área rural seja a mesma coisa, até pior. Ou seja, o que a polícia investiga é aquilo que a polícia consegue prender, o flagrante. E o flagrante na área rural é muito mais difícil do que na área urbana.
Então, nós podemos supor que a impunidade desse crime, né, no ambiente rural brasileiro seja enorme, não há dúvida. Agora, professor, poderíamos considerar que a criminalidade no campo se dá de forma igual em todo o país? É algo que a gente ainda tem, eu não tenho clareza para afirmar de uma forma categórica. Mas não há dúvida que à medida que a área rural vai se expandindo do ponto de vista econômico, né, o agrobusiness e a pecuária também vai se desenvolvendo, o tipo de crime que vai se propagando tende a ser mais o mesmo, que eu já chamei a atenção, que é o roubo. Mas dependendo da área, obviamente o alvo do interesse criminoso também varia. Você de acordo com a realidade. Exatamente. Você tem setores, por exemplo, em alguns estados, como em Minas Gerais, você tem setores e regiões cafeeiras, onde o produto desejado não é o maquinário da fazenda, mas um café. E muitas vezes o assalto acontece não propriamente na propriedade rural, o assalto acontece muitas vezes no transporte da mercadoria. Ou no próprio cafezal, né? Quando ele deixa ou no próprio cafezal. Esse tipo de situação, então, vai depender muito da realidade local. Mas, de maneira geral, o que eu tenho percebido Brasil afora, que a violência que está atormentando o produtor rural, o trabalhador rural, é o assalto. Né? Juntamente com a percepção de que a droga, o consumo de droga, o tráfico de droga também está crescendo nesse ambiente. Agora, é importante justamente nesse ponto de você ter esses números, né? A própria CNA está tentando, com o observatório, buscar esses números dos estados, mas poucos estados estão fornecendo esses números, fazem pouco caso. Como é que muda essa situação? Só muda essa realidade com pressão política. Ou seja, as entidades representativas do produtor rural têm que pressionar prefeitos, principalmente governadores, secretários de segurança pública, né, a Ministério da Justiça. Não há outra maneira, porque está claro que a questão da violência no mundo rural, na área rural, não chamou a atenção ainda das autoridades. O problema da violência no Brasil ainda nem é uma prioridade política, para você ter uma ideia, já é, de alguma maneira, colocada em segundo plano. Então, a violência na cidade ainda não tem merecido a devida atenção, né, dos governantes. O que sai, então, a violência na área rural? Ou seja, eu entendo que é fundamental que as entidades, né, representativas do campo têm que começar a dizer claramente: o problema é grave, a vitimização é grande. Agora, para isso, os números são muito importantes, como você chamou a atenção. Esses números praticamente não existem. Como é que você vai fazer políticas? Sim, você tem que ter diagnóstico preciso. Isso não é uma questão acadêmica, né, matemática de número apenas. Ação política depende de você ter capacidade de convencer o interlocutor de que o problema é grave. Então, eu fico uma sugestão clara minha e da nossa discussão aqui, que as entidades, a CNA, por exemplo, pode produzir um grande e importante diagnóstico desse fenômeno, usando metodologias, por exemplo, que não dependem do dado oficial. É o que eu chamo da pesquisa de vitimização. Isso é possível fazer, eu acho que seria um grande instrumento, uma ferramenta política de pressão muito importante. Tá certo. Coordenador do Centro de Pesquisas de Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, especialista em Sociologia do Crime e da Violência. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Nós vamos voltar a falar da violência no campo no próximo programa. O coordenador do Centro de Pesquisas de Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, vai estar novamente com a gente para apresentar algumas soluções e iniciativas para tentar resolver esse problema que tem preocupado todos os moradores da área rural brasileira. Até lá!